Vamos agora ver os casos particulares de movimento uniforme e, em sequência, o movimento uniformemente variado. Nós vimos nas aulas anteriores que as nossas equações de movimento elas servem para qualquer caso. Aquelas regras que estabelecem as relações dinâmicas entre as equações, os conceitos de velocidade, aceleração, deslocamento, as equações derivadas, equações integrais, condições iniciais, todas essas regras dinâmicas equivalem, têm aplicação para qualquer tipo de equações de movimento. No entanto, existem alguns casos particulares de movimento que são interessantes a gente relembrar. Geralmente, alguns deles a gente já estuda no ensino médio, já estuda nos cursos básicos de física, e agora é importante que a gente relembre esses casos porque eles têm bastante aplicabilidade. Então, o primeiro deles é o movimento uniforme. Geralmente a gente vê esse movimento como um movimento retilíneo uniforme, mas eu não vou restringir esse nosso estudo ao movimento retilíneo. Ele é uniforme, não precisa ser exatamente retilíneo. A importância de ser retilíneo é que o movimento retilíneo uniforme ele é dinamicamente interessante porque ele é um caso de força zero. Com força zero eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Mas eu posso ter um movimento uniforme descrito por essas equações que vamos ver aqui, mesmo não sendo retilíneo. Bem, o movimento uniforme é aquele em que o móvel mantém a velocidade constante e não nula. Então nós vimos lá que tanto a aceleração, velocidade e posição são equações dinâmicas. Mas existem vários tipos de movimento em que o corpo mantém sua velocidade constante. Então, por exemplo, um ônibus ou um veículo numa estrada retilínea, ele percorre grande parte do movimento mantendo a sua velocidade constante. Um trem ou uma partícula no espaço livre, todos eles têm velocidades constantes. Nesse tipo de movimento, a velocidade média e a instantânea são sempre iguais, porque vamos lembrar, a velocidade instantânea é a velocidade em algum momento, e a velocidade média é a velocidade média de um intervalo de tempo. Mas se a velocidade não varia, se ela é constante, então a velocidade em cada momento é igual à velocidade média, não é verdade? Então, a gente pode expressar as nossas equações da seguinte forma. O v de t é uma constante. Ela não varia. Que nós vamos chamar essa constante de v0. Por quê? Porque a velocidade no tempo zero vai ser a velocidade em qualquer momento, já que ela não muda. Se nós derivarmos essa velocidade para acharmos a aceleração, nós vamos ter a derivada de uma constante que é zero. Então a aceleração no tempo é zero. Ou seja, um movimento uniforme com velocidade constante não tem aceleração. A aceleração nessa linha é zero. Aqui eu me refiro à aceleração unidimensional, na linha de movimento. Obviamente que se o corpo estiver fazendo uma curva, ele ainda tem aceleração centrípeta. Então, ele vai ter uma aceleração ortogonal, digamos assim. Mas não é o nosso caso de estudo nesse momento. A aceleração de deslocamento dele é zero quando o movimento é uniforme. E para obter a equação de posição, eu faço aquela integraçãozinha da constante, né, do v de t, que é uma constante, e eu vou obter v0 de t mais a constante. A condição inicial que aplicamos nesse caso é que a posição no tempo zero a gente chama de x0. Então, a posição que ele está num certo momento zero é x0. Então, aplicando aqui essa condição inicial, nós vamos ter que essa constante é justamente a posição inicial x0. E, finalmente, substituindo, temos xt igual a v0 de t mais x0. Então, essas são as equações do movimento uniforme. v de t é uma constante, a de t é zero e x de t é v0t mais x0. Então, se vocês relembrarem dos cursos básicos de física, se relembrarem do ensino médio, vocês vão ter estudado lá essas equações. Aqui eu estou mostrando que ela obedece justamente às regras de derivadas e de integrais que a gente estudou. E estamos relembrando o caso de estudo. Um outro tipo de movimento que a gente já estudou é o movimento uniformemente variado. Ele é muito importante porque é o movimento, por exemplo, da queda livre, é o movimento da queda numa rampa. Então, são movimentos de várias situações do dia a dia. Então, o que é esse movimento uniformemente variado? É o movimento em que o móvel mantém uma aceleração constante e não nula. Ou seja, nesse caso, o móvel acelera, mas ele acelera de forma constante. Nesse tipo de movimento, a aceleração média e a aceleração instantânea são sempre iguais. Porque, veja, se ele acelera de forma constante, a aceleração em determinado momento, que é a aceleração instantânea, vai ser igual à média, não muda, né? Então, é um caso particular de movimento. Ele tem aceleração, mas a aceleração é constante. Lembrando que as nossas equações gerais valem, inclusive, para acelerações não constantes.
vale para qualquer aceleração. Mas no caso do movimento uniformemente variado, nós temos aceleração constante, que eu vou expressar assim, ó, A de t igual a uma constante. Eu vou chamar essa constante de A0, porque a aceleração no momento zero é igual a aceleração em qualquer outro momento. Então a constante é A0. Para mim obter as equações de movimento, eu integro aqui, para obter v de t eu integro a constante, né? Eu vou obter aqui integral de A de 0 dt mais c. Lembrando que esse A0 vem no lugar de A de t, só que A de t é zero nesse caso. Então vai dar A0t mais c. Para mim determinar essa constante, eu uso uma condição inicial, e a condição inicial que a gente determina teoricamente é essa. A velocidade no instante zero eu vou chamar de v0. Substituindo aqui, eu obtenho que essa constante de integração é o próprio v0. Então v0 é a velocidade no instante zero. Logo, a função velocidade é A0t mais v0. E finalmente eu integro novamente esse v de t, que é o A0t mais v0, para obter minha equação de posição. Então eu vou ter aqui A0t ao quadrado sobre 2, esse t ao quadrado sobre 2 veio da integração do t, mais v0t mais a constante. Para determinar essa constante, antes disso, o v0 estava aqui, integrou, virou um t, né? E mais uma constante. Agora eu aplico a condição inicial, que é a mesma do caso anterior. A posição no instante zero eu vou chamar de x0, seja ela qual for. Então, c é igual a x0, basta substituir essa condição inicial aqui nessa equação para obter c igual a x0. Colocando novamente, x de t igual a 0t ao quadrado sobre 2, mais v0t mais x0. Essas equações, pessoal, A de t, V de t e x de t, são aquelas equações que a gente estuda lá no ensino médio. E aqui eu mostrei de onde elas vêm. Elas não são adivinhadas, elas vêm dessa demonstração que a gente fez através das derivadas e integrais. Além disso, nesse caso, nós podemos manipular essas equações. Por exemplo, nós poderíamos, voltando aqui, nós poderíamos isolar o tempo aqui no v de t e substituir no x de t para que a gente não tivesse a variável tempo, a gente tivesse equações dinâmicas sem a variável tempo. Por exemplo, aí nós vamos ter a chamada equação de Torricelli. A equação de Torricelli é uma equação do M e o V que não envolve a variável tempo. Ela é útil no estudo de balística, colisões de trânsito, ciências forenses. Então, por exemplo, imagine um perito indo analisar um acidente de trânsito. Ele não sabe, ele chega na cena do crime, ele não sabe quanto tempo ocorreu, ele não pode usar a variável tempo, mas ele vai ter a marca na estrada, que indica a distância percorrida, ele vai ter ele sabe a velocidade final, que é zero, porque o corpo parou lá, ele geralmente quer determinar a velocidade inicial do corpo, ele conhece as características do asfalto para determinar a aceleração e a frenagem do corpo, então ele pode usar a equação de Torricelli, claro, com algumas modificações dinâmicas, enfim. Mas fazendo esse processo de isolar o tempo em v de t e substituir em x de t, nós vamos manipulando matematicamente as formas e nós chegamos nessa equação. A velocidade no instante 2 ao quadrado menos a velocidade no instante 1 ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração vezes a posição 2 menos a posição 1, que são as posições no instante 2 e no instante 1. Só que aqui eu não preciso expressar quais são esses tempos. Basta eu ter as velocidades, ou determinar as velocidades e as posições. Também é interessante no estudo de balística, porque quando estamos analisando um caso de balística, a gente quer saber onde um corpo vai atingir. Não importa se vai ser muito rápido ou geralmente não é tão lento, né? Mas é importante saber quais vão ser as velocidades que esse corpo, esse projétil sai, né? Qual é a velocidade que ele atinge o alvo, qual a distância e por aí vai. Então aqui, pessoal, eu peguei aquelas formulazinhas ali e coloquei nessa tabelinha para a gente enfatizar bastante. Então, o MU, nós vimos que a aceleração é zero, a velocidade é uma constante e tem que ser diferente de zero, e a posição é V0t mais x0, mais uma constante. No M e o V, a aceleração não é zero, ela é diferente de zero, mas é constante. A velocidade é em primeira ordem, A de t mais V0, e a posição é em segunda ordem, A de t ao quadrado sobre 2, mais V, A de t não, A0 vezes t ao quadrado sobre 2, mais V0t mais x0. E nesse caso do M e V, ainda temos a equação de Torricelli que falamos anteriormente. O repouso, pessoal, o que é o repouso? É quando, além da aceleração ser zero, o corpo está parado, a velocidade também é zero. Então veja que o repouso ele é um caso particular do movimento uniforme, porque se eu tiver aqui a velocidade igual a zero, o movimento uniforme é com velocidade diferente de zero, mas se a velocidade for igual a zero, nós vamos ter o repouso, porque, veja, se a velocidade é igual a zero, esse termo aqui morre, e a posição vai ser sempre uma posição só, o x0. Então, o repouso é um caso particular do MU.
E também podemos verificar que o MU é um caso particular do MUV quando a aceleração é zero. Se eu fizer aceleração zero no MUV, ó, nós temos aqui V de t faz zero nesse termo, vai ser V0, como é aqui. E se eu pegar aqui o A0 e fizer igual a zero, eu vou ter V0t mais x0, como é aqui. Essa equação aqui também vai ser, se eu faço zero aqui, eu vou ter que V1 igual a V2, ou seja, a velocidade não muda, que é o caso do MU. Então, o MU é o caso particular do MUV com aceleração zero. E o repouso é o caso particular do movimento uniforme com velocidade zero. Bem, dentro do MUV, nós temos um caso muito interessante de estudo, que é a queda livre. O que é a queda livre? Ele é o movimento de um corpo sob a ação exclusiva da força gravitacional. Aqui eu coloquei vertical para indicar um corpo subindo e descendo. Na verdade, eu posso ter a condição de queda livre mesmo para um corpo lançado obliquamente. Só que aí eu vou ter duas dimensões. E como o nosso caso é unicamente unidimensional, nós vamos trabalhar apenas em uma dimensão. É por isso que eu restringi o conceito para ser apenas movimento vertical. Mas as regras valem, inclusive, para o movimento oblíquo. O importante é que no movimento de queda livre, os corpos estão sob ação exclusiva da força gravitacional. Ou seja, os corpos em queda livre sofrem uma aceleração da gravidade para baixo. O que é a força gravitacional? A força gravitacional é essa força, no caso próximo à Terra, é a força peso que nos puxa para baixo. No caso em que nós não estamos próximo à superfície de um planeta, a gente pode generalizar essa força. É toda a força de atração entre as massas. Tanto no caso newtoniano, nós temos a própria relatividade que estabelece as relações gravitacionais, só que aí não são expressas por forças. Aqui nós estamos falando mais num caso newtoniano. Relacionem ao peso. O fato é que todo o corpo próximo à superfície da Terra, ele cai com uma aceleração da gravidade constante, cai com uma aceleração constante. Então, se eu tenho dois corpos próximos à superfície da Terra, independente das suas massas, eles caem com a mesma aceleração. Claro, existe influência do ar, né? O ar pode afetar a queda dos corpos, mas nós vamos considerar que essa influência do ar seja muito pequena e que a única força preponderante nesse caso seja a força gravitacional. Logo, os corpos caem com aceleração constante e nós temos a nossa chamada queda livre. Nesse caso, pessoal, o valor de aceleração, quando esse corpo cai para baixo, né, o valor da aceleração é para baixo, porque os corpos são puxados em relação à Terra, é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse valor sofre pequenas variações de acordo com o local, a altura desse local. Se as alturas forem muito grandes, eles sofrem alterações grandes, né? Mas é aproximadamente esse valor que a gente usa, que a gente determina em laboratório. No entanto, para alguns cálculos a gente aproxima esse valor. O fato é o seguinte, vamos entender o que significa essa queda livre. Nós vamos estabelecer aqui um eixo Y e o nosso eixo X, o nosso eixo de referência. A gravidade é uma aceleração negativa, ela é para baixo. Por que ela é negativa? Porque a gente estabelece o eixo Y para cima e a gravidade sempre nos puxa, né? A gravidade sempre nos acelera, digamos assim, para baixo. É a força que nos puxa, mas nos puxa com uma aceleração G. Então ela nos acelera para baixo. Por isso que ela é negativa. A gente vai colocar G, aqui ele está positiva porque é só o valor, mas o G geralmente é negativo nas equações porque ele é para baixo, oposto ao sentido Y, que é o sentido da trajetória, que geralmente é para cima. Nós consideramos as distâncias medidas para cima, não é verdade? Então a aceleração é negativa. Ora, então basta substituirmos assim, ó, o A de t vai ser o menos o G. O G é esse valor aqui e lembrando que essa aceleração é constante. Então, a aceleração ela é uma constante G. Esse menos, porque ela é para baixo, e G é esse valor 9,8. Logo, usando as nossas equações, essas equações aqui do MUV, e substituindo o A pelo menos G, nós vamos ter o quê? Menos GT mais V0. O Y de t vai ser menos GT ao quadrado sobre 2 mais V0t mais Y0. E a equação de Torricelli vai ficar V ao quadrado V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado igual a menos 2G, Y2 menos Y1. Notem que o que eu fiz foi simplesmente pegar essas equações do MUV e substituir o A0 por menos G, porque é uma aceleração G igual a 9,8 para baixo. Observe também que ao invés de usar X de t, aqui eu usei Y de t, ou Y. Por quê? Porque o nosso eixo de movimento agora é o Y e não o X. O X é um nome genérico para um eixo de movimento, mas no nosso caso aqui é bem
claramente o eixo das alturas, ou seja, o eixo y. Então essas são as mesmas equações que a gente viu no MU anteriormente, só que com aceleração igual a menos g. Vamos ver um exemplo desse caso. Uma pedra é lançada para cima a partir do chão com velocidade de 25 metros por segundo. Suponha a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Como eu falei, a gravidade, o valor experimental dela é aproximadamente 9,8. Para muitos cálculos, a gente faz o arredondamento para 10 metros por segundo ao quadrado. A pergunta é, quais são as equações de movimento da pedra? Qual a altura que a pedra atingirá? Quanto tempo demorará para atingir a altura máxima? E quanto tempo demorará para voltar ao solo? E, finalmente, qual será a velocidade da pedra ao voltar ao solo? Então, pessoal, vamos lá. A nossa situação do problema é essa aqui, ó. A partir do chão, uma pedra é lançada para cima com velocidade v0. Veja que em nenhum momento foi falado da massa da pedra. Não importa, porque a aceleração g que a gravidade provoca nos corpos, ela é igual independente da massa. Isso próximo à superfície da Terra. Bem, então o movimento vai se restringir ao eixo y, o corpo é lançado para cima com velocidade v0 a partir do chão, a partir da altura 0 metros. Né? Geralmente a gente lança uma pedra a partir de uma altura de 1 metro, por aí, mas o exercício garantiu que era 0 metro, então vamos usar esse valor, para que nós possamos observar algumas simetrias importantes. E a gravidade é para baixo, com o valor g igual a 10. Então, usando as nossas equações lá, a de t igual a menos 10, veja que eu não usei 9,8, usei 10, negativo é porque é para baixo, tudo que é contra a trajetória é negativo. V de t vai ser menos 10t mais 25, da onde que veio isso? A nossa equaçãozinha aqui, ó, V de t é menos gt mais v0. Então, menos 10t mais, quem é v0? É a velocidade inicial, é 25. Por que essa velocidade é positiva? Porque a velocidade inicialmente é para cima. Então, no mesmo sentido da trajetória, portanto, é positiva. Menos 10t mais 25. E, finalmente, o y de t é menos 10 sobre 2t ao quadrado mais 25t. Vamos olhar nessa equação aqui da posição. Menos gt, então aqui dá 10, ó, 10 sobre 2, o menos porque é para baixo, t ao quadrado, mais a velocidade 25t, e tem um y0 aqui. Por que no exercício não foi colocado o y0? Porque a posição de lançamento da pedra é o chão, ou seja, exatamente y0 igual a 0. Então é 0. Tem um mais 0 aqui e não foi colocado. Esse 10 sobre 2 é claro que é 5, eu não simplifiquei, mas é 5 aqui. Bem, então essas são as equações de movimento. Vocês poderiam perguntar, eu não poderia integrar isso aqui? Claro que poderia. Poderia integrar, estabelecer as condições iniciais do exercício. Podemos até fazer aqui mentalmente o oposto. Ó. Se eu derivar isso aqui, por exemplo, aqui é 5, né? Se eu derivar, ó, cai um 2 anulando o 2 e fica menos 5t. Perdão, menos 10t, né? Porque o 2 vai anular o 2. Menos 10t mais 25, que é o que está aqui, ó. Menos 10t mais 25. E se eu derivar essa de cima, vai ficar menos 10, que é o que está aqui. Então, derivando, eu vou obtendo as equações como já demonstramos anteriormente. E se eu integrar com condições iniciais, eu também vou obtendo as outras equações. Vejo que no MUV, né, queda livre é um caso de MUV, nós temos equações de segunda ordem para posição, primeira para velocidade e ordem 0 para aceleração na variável tempo. Bem, a questão B é, qual altura a pedra atingirá? Para determinar isso, pessoal, nós podemos lembrar o seguinte, na altura máxima a pedra tem velocidade 0. Ora, eu jogo uma pedra, ela vai subindo. Quando ela chegar na altura máxima, ela para, porque aí ela vai descer. Se ela não parar, ela ainda não chegou na altura máxima. Então ela tem que parar para descer. Ou seja, nós temos que fazer velocidade 0 para a altura máxima. Tem duas formas de eu proceder essa conta. Primeiro eu posso usar a equação de Torricelli, essa equação aqui, né? Ou eu posso manipular o tempo, que é a forma que a gente obtém a equação de Torricelli. Vamos usar a equação de Torricelli primeiro. V2 ao quadrado, lembrando que V1 vai ser a velocidade da pedra aqui no solo, que a gente conhece, e V2 vai ser a velocidade lá em cima, quando ela para. Menos 2GY2 menos Y1. Então vamos lá. A velocidade 2 é a velocidade lá em cima, então vai ser 0, porque ela, na altura máxima a pedra tem velocidade 0. Menos a velocidade quando ela sai do chão, que é 25. O quadrado é da fórmula. Igual, menos 2 da fórmula, o menos é porque a aceleração é negativa, 10 que é o valor da aceleração, a altura máxima eu chamei de h, só porque foi o nome que eu decidi dar, podia ser qualquer outro nome. Menos a altura 0, que é 0, tanto que já foi 0 aqui na equação de movimento. Bem, então aqui eu vou ter um menos, 0 ao quadrado é 0, eu vou ter um menos aqui, 25 ao quadrado é 625,
Aqui eu tenho menos 20H, 0 morreu. Isolando H, eu trago 20 dividindo pelo 625. Menos com menos, morreu. Então, eu tenho H igual a 625 sobre 20, que é 31,25 metros. Então, pela equação de Torricelli, eu já obtive a altura máxima. Eu poderia obter a altura máxima de outra forma também. Eu pego a minha equação da velocidade, e já que na altura máxima a pedra tem velocidade 0, eu coloco 0 aqui na equação da velocidade. Então, vai ficar 0 igual a menos 10t mais 25. Agora, eu isolo o tempo. Pego esse menos 10, trago para o outro lado, fica 10t igual a 25. Pego esse 10, levo dividindo 25. t igual a 25 sobre 10 é 2,5 segundos. Então, eu determinei o tempo que a pedra atinge a altura máxima. Inclusive, essa é uma pergunta, né, que pede depois, a gente acabou de determiná-lo aqui. Só que eu quero saber a posição, a altura máxima. Então, eu substituo esse tempo na equação de posição. Porque se a equação de posição dá todas as posições em qualquer tempo, se eu colocar o tempo da altura máxima, ela vai me dar a altura máxima. Colocando 2,5 aqui no lugar do t, eu vou ter menos 5, né, porque 10 sobre 2 é 5, vezes 2,5, que é o t, ao quadrado, mais 25 vezes 2,5. 2,5 é o tempo. Resolvendo essa conta, eu vou ter menos 31,25, que é o resultado desse primeiro termo. Veja que eu já substituí y de 2,5 por h, que é a altura máxima. É o nome que eu dei para a altura máxima. Mais 25 vezes 2,5 é 62,5. Então, 62,5 menos 31,25 dá exatamente 31,25 metros, que é a mesma altura que eu tinha obtido anteriormente. Agora, a letra C, ela pede exatamente o tempo em que a pedra atinge a altura máxima. Esse primeiro cálculo aqui é a fórmula que a gente já tinha feito anteriormente. Nessa segunda forma de resolver aqui, a gente obtém primeiro o tempo. Então, eu já tinha obtido um tempo de 2,5. Eu obtive esse tempo substituindo V0 aqui na equação de velocidade, que envolve o tempo. Mas eu também posso fazer esse cálculo de outra forma. Se eu já conheço a altura máxima, na verdade, vou estar fazendo exatamente o processo inverso. Aqui eu obtive a equação, o tempo, e calculei a altura máxima. Se eu já conheço a altura máxima, eu posso usar essa altura no lugar aqui do y e obter o tempo que eu atingi essa altura máxima. Então, o meu y lá, eu coloco 31,25, que é justamente a minha altura máxima, igual a menos 5t ao quadrado mais 25t. Quem que é menos 5t ao quadrado? É justamente esse termo aqui, ó, menos 5t ao quadrado mais 25t. Então, eu substituí minha altura máxima no lugar do y. Então, menos 5t ao quadrado mais 25t. Bem, levo menos 5t ao quadrado por outro lado, fica positivo. Levo 25t para o outro lado, fica negativo. E o 31,25 continua lá positivo. Tudo isso igual a zero. Isso aqui, pessoal, é uma equação de segundo grau. Todos vocês sabem resolver uma equação de segundo grau através da fórmula de Bhaskara. Resolvendo essa equação, vocês vão obter um delta igual a zero. Significa que a equação tem duas raízes, né, dois resultados iguais, e calculando esse resultado vocês vão ter o valor t igual a 2,5 segundo, que já conhecíamos, já sabíamos qual era, então está correto. Aqui, claro, eu simplifiquei a conta, não fiz todas elas, porque é uma conta muito conhecida por todo estudante, então vocês podem fazer essa conta através da fórmula de Bhaskara. Esse segundo processo é o mais rápido? Não, não é o mais rápido. O mais rápido é esse primeiro processo aqui, muito mais simples. Eu só mostrei o segundo para ficar bem claro que é possível utilizá-lo também. Então essa foi a letra C. A letra D pergunta: quanto tempo a pedra demorará para voltar ao solo? Quem conhece a dinâmica desse movimento já conhece as simetrias desse movimento, mas como nós estamos começando a estudar agora, ou pelo menos revisando agora, nós não vamos usar simetria, vamos simplesmente calcular. Pessoal, essa pedra subiu, e então ela voltou até o solo. Ora, se ela voltou, a posição dela vai ser a posição de saída aqui, o zero. Então eu vou lá na minha equação de posição e coloco y igual a zero. Por quê? Porque é a posição que ela está quando volta ao solo. Então, veja que eu coloquei aqui na minha equação de posição 0 igual a menos 5t ao quadrado mais 25. Novamente, eu levo 5t... Isso aqui é uma equação de segundo grau. Eu levo 5t para o outro lado, fica 5t ao quadrado igual a 25t. Essa é uma equação de segundo grau em que o termo c, né, o termo que não envolve a variável na equação de segundo grau, ele é zero. Essa equação aqui vocês podem resolver por Bhaskara? Podem, mas existe um processo muito mais simples para resolver ela. Que é assim:
vocês lembrem-se que uma solução trivial dessa equação, pessoal, enfatizando, é uma equação de segundo grau, pode resolver por Bhaskara, tranquilamente, vai ter dois resultados. Mas existe um processo, como falta o termo C é zero, existe um processo mais trivial. Eu isolo dessa forma aqui o 5t ao quadrado de 25t. E uma solução trivial dessa equação é t igual a zero. Porque veja, se eu colocar t igual a zero aqui e aqui, eu tenho zero igual a zero. Então é uma solução trivial. Logo eu já coloquei aqui, ó, t1 igual a zero. É uma solução. Agora eu divido os dois lados por t. Não por t igual a zero, mas pela variável t. Então eu vou ter aqui 5t desse lado, porque corta um t, e desse lado 25. Agora eu isolo o t aqui, ó. T, leva esse 5 dividindo, 25 por 5, que vai dar exatamente 5 segundos. Então estão aqui as minhas duas soluções, 0 segundo e 5 segundos. Qual dessas soluções responde minha pergunta? A pergunta é, quanto tempo a pedra leva para voltar ao solo? Ele está me dizendo que a pedra estava no solo em 0 segundos e em 5 segundos. Ora, isso faz sentido dinamicamente, porque essa pedra subiu e voltou. Então esse tempo 0 segundos equivale ao tempo em que a pedra estava no chão, exatamente na partida, no momento em que ela foi lançada. Enquanto que ela sobe lá em cima, nós já sabemos que ela chega lá em cima em 2,5 segundos e volta para o solo, atingindo o solo novamente em 5 segundos. Então a resposta da letra D, quanto tempo ela vai voltar ao solo, é essa segunda, 5 segundos. Mas a primeira equivale ao tempo em que ela saiu do solo. Vocês observam aqui que 5 segundos é o dobro de 2,5 segundos, que é o tempo que ela atingiu a altura máxima. Então nós percebemos aqui a simetria. O tempo de subida e o tempo de descida é o mesmo, desde que seja a partir das mesmas posições. Do solo até a altura máxima e da altura máxima até o solo é o mesmo tempo. Então já de cabeça, conhecendo essa propriedade, a gente poderia ter resolvido o problema. Se 2,5 segundos é a subida, então a descida também vai ser 2,5 e vai demorar 5 segundos para chegar ao solo. E isso se a gente conhecer, né? Uma vez que a gente já estuda, já conhece a simetria do problema. Nesse caso eu resolvi, né? Sempre bom resolver para ter certeza e não para ter certeza, mas para demonstrar para vocês de fato que a conta dá o resultado e como fazer essa conta. Por fim tem a letra D. Qual será a velocidade da pedra ao voltar ao solo? Então, nós temos aqui uma equação de velocidade, menos 10t mais 25. E eu já sei o tempo que a pedra volta ao solo, em 5 segundos. Então basta eu substituir o tempo na equação de velocidade, v de 5 segundos. É menos 10, aqui tinha o t, eu coloco 5, mais 25. Então aqui dá menos 50 mais 25, que dá menos 25 metros por segundo. Vejam, pessoal, que apareceu um sinal negativo. Por quê? Quando a pedra foi lançada, ela ia para cima, o mesmo sinal da trajetória, o mesmo sentido da trajetória. Então a velocidade era positiva. Quando a pedra voltou ao solo, ela veio para baixo, o sentido oposto ao da trajetória. Por isso que aparece o sinal negativo. Dentro da cinemática, os sinais negativos só indicam uma inversão de sentido. Então, esse negativo está correto porque a pedra está caindo. Quando ela chega ao solo, ela está descendo contra a trajetória. Outra coisa que vocês podem observar é que a velocidade de 25 metros é exatamente a velocidade, exceto pelo sinal negativo, é exatamente a velocidade que a pedra foi lançada. Ou seja, a pedra é lançada com uma velocidade, ela vai perdendo velocidade até parar, e quando ela volta, ela vai ganhando essa velocidade. Quando ela chega no chão, ela está com a mesma velocidade que ela foi lançada. E isso é outra simetria importante do problema. Vocês podem... A princípio já poderia saber que esse resultado seria o mesmo da partida, exceto pelo sinal negativo. Então aqui nós temos resolvido um problema típico de queda livre, enfatizando que esse problema ele é um caso teórico, porque na prática a gente pode ter influência do vento, mas a gente consegue em muitas situações minimizar a influência do vento através da aerodinâmica do projeto, né? Faz projetos mais roliços, projéteis mais... dos projéteis, né? Projéteis mais que rodam, enfim, através da aerodinâmica do projeto a gente consegue minimizar os efeitos do ar. Isso é um estudo importante dentro da engenharia e da balística. Mas as propriedades gerais e as simetrias gerais do movimento de queda livre são essas que foram demonstradas. E com isso nós terminamos a nossa aula sobre esse tema.